Olá, você que está aí do outro lado da tela, já ouviu falar sobre medo? Já? Vocês já ouviram falar? Eu? Muito. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje, sobre como controlar o medo. Eu vou ensinar para vocês uns truquezinhos, de acordo com a Bíblia, claro. Eu quero falar com você sobre isso. Presta atenção que você vai gostar do que eu vou dizer para você aqui hoje, tá bom? Então, eu quero falar aqui de dois personagens muito autênticos na Bíblia: Adão e Eva. Veja bem, antes da desobediência de Adão e de Eva, eles desfrutavam de amor, de alegria, de paz no paraíso onde eles moravam, chamado Jardim do Éden. Mas assim que eles pecaram, eles sentiram medo, tristeza, vergonha, culpa e raiva. Mas eu quero falar para você algo positivo sobre o medo. Veja bem, o medo, ele funciona como um instinto de defesa e, na medida certa, o medo nos protege. Vocês já pensaram nisso? Que o medo, na medida certa, ele é um sinalizador importantíssimo. E por causa dele, por exemplo, que atravessamos a rua na faixa de pedestre e somente quando o semáforo nos libera a travessia que nós atravessamos a rua. Não é assim que nós fazemos? Eu, pelo menos, faço assim. Eu atravesso a rua em segurança. Se eu sentir um pouquinho de medo, eu recuo, espero para passar, e lá na faixa de segurança. Então veja bem, quem no entanto é dominado por ele ainda não compreendeu plenamente o amor de Deus. Quem é dominado pelo medo ainda não compreendeu plenamente o amor de Deus. Entendeu? Não se sente amado e nem perdoado. Julga-se na iminência de ser castigado e carrega sobre si o peso de uma culpa. E aí eu trago a referência bíblica. 1 João, capítulo 4 e versículo 18. Esquecendo-se de que Cristo morreu na cruz exatamente para nos religar a Deus e nos libertar de toda a acusação. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. E também Apocalipse 1, versículos 5 e 6 nos fala sobre isso. Veja bem, o medo exagerado, ele é uma estratégia de Satanás. Ele é uma estratégia desse inimigo, que é a oposição. Ele é o opositor. Satanás, ele faz de tudo para paralisar o potencial das pessoas. Eu posso dizer para você agora que de repente você está tentando tomar uma atitude, mas o medo está te fazendo você se reter, porque Satanás sabe que essa sua atitude pode estar beneficiando muitas pessoas positivamente. Presta atenção, porque o inimigo de nossas almas, Satanás, ele é especialista nisso, sabe? Então, a estratégia de Satanás é para paralisar o potencial da pessoa e a realização dos sonhos, gerar desequilíbrio e fazer adoecer
emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque uma pessoa, quando ela está ali paralisada, intacta, sem poder de ação, porque ela tem medo de tomar atitudes, esta pessoa ela vai se tornar uma pessoa doente, emocional, espiritual e fisicamente. E esta é a estratégia de Satanás. Então, eu peço que Deus lhe dê sabedoria. Eu oriento para que você busque e eu determino que Deus dê sabedoria a você, para você sair dessa. Entendeu? Eu quero terminar aqui para vocês essa fala, essa minha reflexão sobre o medo, curtinha. Eu venho aqui falar de volta sobre isso em outras ocasiões, mas que eu não quero que fique tão comprido aqui o meu vídeo. Então eu vou concluir para você dizendo assim, que a nossa vida, ela é repleta de obstáculos, que vêm e que tem que ser ultrapassados com atitudes de coragem, com atitudes de fé em Deus. Sara é uma personagem da Bíblia. Sara, por exemplo, ela teve um grande temor de não ser mãe. Deus tinha prometido para ela um filho e ela teve muito receio de não conseguir gerar. Aí ela colocou Agar em seu caminho. Esta é uma história bíblica que está em Gênesis capítulo 16. O que aconteceu? Sara colocou Agar no caminho dela e Agar gerou um filho do seu marido Abraão, que gerou muita dor, muito sofrimento a muitas pessoas, além de uma guerra que dura até hoje. Acontece isso até na nossa atualidade, que são os descendentes de Ismael, que são os árabes. E Isaac vem aí a descendência dos judeus. E daí, se ela não tivesse tido medo e não tivesse tido esta ousadia de se colocar na frente de Deus, não existiam esses dois povos. Existiria apenas o filho da promessa, que era Isaac. Isaac era o filho da promessa. Então, eu quero dizer para vocês, cuidado com o pavor. Tome cuidado. Tome muito cuidado com o pavor, pois ele leva a atitudes irracionais. O pavor leva nós a termos atitudes irracionais e frutos muito dolorosos. Fiquem firmes, fiquem alertas, fiquem atentos, confiem no Senhor, porque Deus, o nosso Senhor, Ele nos fortalecerá e ajudará você a vencer o medo desmedido. Porque, como eu disse a princípio, o medo na dose incerta, ele é algo que está nos direcionando a fazer coisas de maneira sensata, ele na dose certa. Mas o medo desmedido, ele vai causar muitos transtornos nas vidas, em minha, em tua, então nas vidas causará muito transtorno se a pessoa se deixar ser dominada pelo medo. E nós não podemos sermos cativos de medo algum, ok? Então, confie em Deus. Sim, confie em Deus. Se você não tem ainda uma confiança inteira em Deus, passa a ter, tá? E Ele vai fortalecer você. Ele vai ajudar você a vencer o medo desmedido e a ser uma pessoa sábia e a ter atitudes sábias. E aí, você tendo atitudes sábias, você vai gerar frutos positivos, ok? E eu quero deixar esta palavra para o seu coração e você vista ela, se ela for para você. Se ela for para você, vista ela. Se essa palavra não vem de encontro à sua necessidade, você pode estar compartilhando, você pode estar aí direcionando
para algumas pessoas, você pode estar dando um likezinho, pode estar se inscrevendo no canal, tá? Então, eu deixo para você, para sua reflexão, para sua meditação no dia de hoje, controlando o medo. O medo, na medida certa, ele pode trazer para você aqui um plumo, uma assim, de uma maneira muito estratégica, ele pode estar te ajudando, a não deixando você em situações conflituosas. Quando o medo ele é alicerçado, é aplumado, é na medida certa. Porque se o medo não for na medida certa, ele vai causar muito pavor, ele vai te atrofiar, ele vai adoecer você. E esta é a estratégia do diabo, não é a estratégia de Deus. Deus, ele quer que sejamos moderados em tudo de maneira moderada. E eu deixo para você o meu carinho no dia de hoje, e assim que possível eu estarei voltando aqui para trazer um recadinho para você, ok? Então, vamos desligar aqui, deixando aqui um carinho, tá? Para você.